Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. E hoje nós temos a nossa aula de número 4, aula muito importante em que vamos ver a competência 2 e a grade de notas. Como eu já havia informado em outra aula, essa aula é uma aula um pouco mais rápida, tendo em vista que nós vamos trabalhar só com a grade de notas. Sugiro que preste bastante atenção. Competência 2 é uma competência muito importante porque trabalha com o tema, o tipo de texto e a tipologia dos repertórios. Então, precisaremos hoje encadear 3 tipos de notas para 3 questões diferentes que são articuladas na hora de você receber a sua nota, tá bom? Veja bem que temos aqui então nossa aula de número 4. Vou pedir aqui para que nós fiquemos aqui hoje, que eu quero conversar olhando na sua facezinha hoje. Bom, nível 0, como você pode muito bem perceber aí, fuga ao tema ou fuga ao tipo textual. O que isso implica dizer? Implica dizer que se você tiver uma fuga total ao tema, ou seja, se você não trabalhar as palavras-chave, vai ficar com 0, tá? Se você não trabalhar nem sequer a palavra macro, né, o assunto maior do nosso tema, você vai ficar na nota 0, porque fuga ao tema é passível de receber nota 0. Além disso, você também pode ter uma nota 0 caso você fuja ao tipo textual dissertativo argumentativo, né? Alguns me perguntam assim, professor, mas e se eu, por exemplo, for fazer um trecho narrativo dentro do meu texto para poder fazer uma explicação sobre aquilo que quero discutir? Faço uma narração ali sobre um repertório sociocultural. Isso conta como fuga ao tipo textual? Não, não conta, tá? É preciso que nós entendamos que os tipos textuais eles são definidos pela quantidade, né, pela majoridade, se é que podemos dizer assim, do tipo textual. Então, quanto for maior a presença, né, majoritariamente, né, o tipo textual, a definição dele se dá por isso, beleza? Vejamos que aqui no nível 0 é nota 0, tá? A gente não tem muitos problemas aí no que relacionar a isso. O nível 40, que você vai perceber aqui, né, que o nível 40, evidentemente, 40 pontos, né? Nível 40 ou nível 2, notas de 40 pontos, os dois são aceitos. Tangência ao tema significa não trabalhar com todas as palavras-chave do tema, você já sabe isso. Portanto, é necessário que todas as palavras-chave, bem como todos os sinônimos dessas palavras-chave sejam utilizados. Quando eu falo que os sinônimos das palavras-chave precisam ser utilizados, é porque você não pode repetir palavras e você também não pode deixar de citar o tema. Qual é a estratégia, então, professor, para que a gente tenha uma excelente forma de organizar aí dentro do nosso texto, né, o tema da gente? Utilizar palavras-chave, tá? Uma coisa que considero importante, aí vou até falar olhando aqui para você, é que a repetição ela só é contada se você, em 2 casos, ficar em um. Primeiro, não tiver sinônimos para as palavras-chave do tema, aí conta como uma repetição. E 2, a repetição ela incide muito mais sobre o seu elemento coesivo, né? Então incide muito mais sobre a forma como você está se utilizando da coesão do que tecnicamente incidir sobre a forma de você fazer a manutenção temática. Por quê? Porque as palavras-chave elas não são infinitas. As palavras-chave são finitas. Então, o que não pode repetir? Não pode repetir elemento coesivo, mas as palavras-chave, desde que você tenha sinônimos para elas, você pode repeti-las sem tantos problemas assim, beleza? Vejamos aí que outra característica para a nota de 40 pontos diz respeito à desorganização de palavras que não resultam em uma mensagem que transmita uma informação completa, tá? Ou seja, a gente tem uma informação que não tem nexo, tá? Ou seja, não ter nexo também é uma forma de você ficar no nível 2 na nota de 40 pontos. No plano da estrutura e não do conteúdo, ainda se emprega notas de 40 pontos para quem se utiliza de traços constantes de outros tipos textuais, que foi o que eu te falei, né? Tá tudo bem ali você fazer uma narração, desde que, por exemplo, lá no primeiro período da introdução, vai fazer uma contextualização, você fez uma narração rápida para poder contextualizar o seu tema, beleza? Ah, professor, eu fiz o meu segundo período do meu parágrafo de desenvolvimento, uma narração sobre um livro literário, em que o meu tema ele está bem disposto e com base nessa narração eu quero defender um ponto de vista porque eu vou interpretar isso. Tudo bem também. Agora, quando a gente fala aqui para você que ainda se emprega a nota de 40 pontos para quem se utiliza de traços constantes de outros tipos textuais, significa que você
estar usando outros tipos ou outros gêneros textuais que não sejam nesses momentos com essas funcionalidades. E aí sim você vai perder ponto, porque está explícito dentro do manual que traços constantes de outros tipos textuais ficam no nível 2 na nota de 40 pontos, tá bom? Vejamos que o nível 3, né, a nota de 80 pontos, nível 3, tá? Nota de 80 pontos. A abordagem completa do tema significa o uso de todas as palavras-chave durante durante o texto. E em relação à estrutura, veja bem aí, temos duas partes em que uma pode ser embrionária, tá? Duas partes, na verdade, que podem ser embrionárias, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão poderiam, em 2 momentos, estar embrionárias, parágrafos formados por apenas um período, beleza? O que isso significa dizer? Significa dizer que você não tem ainda no nível 3 um domínio muito grande da tipologia textual dissertativa argumentativa. Por quê? Porque você ainda não sabe que a introdução, por exemplo, ela introduz, ela desenvolve e conclui também. Ou seja, você não consegue dividir os seus parágrafos de forma a organizar os seus períodos para poder desenvolver um período de sentido, né? Então, veja, aqui dentro do nosso texto. Duas partes podem estar embrionárias, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão poderiam, em 2 momentos, estar embrionárias, né? De outro modo, veja também aí. A nota de 80 pontos é empregada quando a conclusão é finalizada por frase incompleta, tá? E aí, quando eu falo a conclusão é finalizada por frase incompleta, significa que há um período mal estruturado que não finaliza as ideias apresentadas. E aí, de novo, eu vou me dirigir a você. Você precisa entender que parágrafo de introdução também conclui, parágrafo de desenvolvimento também conclui e a conclusão também conclui, tá? Ou seja, o último período de cada parágrafo é um período conclusivo. E aí você vai aprender comigo mais pra frente, lá na aula de número 30, na aula de número 40, que, por exemplo, ao chegar nos últimos períodos, né, de cada parágrafo, é importante que nós tenhamos alguns elementos coesivos, a exemplo de algumas conjunções coordenadas conclusivas. Por exemplo, logo, portanto, por fim, em suma, então. E aí você vai conseguir perceber que os últimos períodos eles precisam ser conclusivos. Então, quando a gente tem um período que ele é mal estruturado, que não finaliza as ideias apresentadas, você também vai perder ponto na estrutura, tá? E aí vejamos, por fim, a última característica dessa nota, se você observar muito bem aí, diz respeito aos textos que tenham muita, presta atenção no advérbio de intensidade aí, ó, muita cópia de textos motivadores, tá? Ou seja, se tiver muita cópia do texto motivador, pai, não adianta, vai ficar na nota de 80 pontos, tá bom? Bom, vejamos aqui. O nível que nós vamos considerar aí mais básico para quem quer tirar no mínimo, né, 1000 pontos, só fazer uma rápida correção aqui, que acredito que seja interessante, né? Nível 0 é nível 0, nível 1 aqui, ó, 40 pontos, tá? Só pra gente evitar ter problemas. Nível 1, 40 pontos, agora sim. Nível 2, 80 pontos, beleza? Aqui, ó, nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos, aí sim. O nível 3 de 120 pontos ele é muito importante, beleza? Eu acredito que a maior parte de vocês se encontrem aqui. A abordagem completa do tema, né? Ou seja, a abordagem completa, nesse sentido, significa o uso de todas as palavras-chave durante o texto. Em relação a uma estrutura, uma parte pode estar embrionária. Se você for comparar o nível 3 e o nível 2, você vai ver que lá no nível 2, 2 partes podem estar embrionárias, enquanto que aqui no nível 3, 120 pontos, uma parte só pode estar embrionária, tá? Ou seja, a introdução ou desenvolvimento ou a conclusão, em um momento, pode estar aí, né, embrionário. E isso significa que você teria um parágrafo que seria formado por apenas um período. E além disso, ainda se emprega a nota de 120 pontos aos textos que sejam fundamentados, olha aí, ó, por repertórios socioculturais baseados nos textos motivadores, beleza? Já não é muita cópia dos textos motivadores, como a gente pode perceber aqui no nível 2 a gente viu, né? Também ocorre o emprego da nota de 120 pontos em textos que os repertórios. Agora a gente precisa começar a trabalhar com um pouquinho da aula passada, né? Que na aula passada a gente viu as notas e principalmente as tipologias dos repertórios. Então veja, vamos empregar a nota de 120 pontos para aquele candidato, para aquela candidata que traz um repertório que não seja legitimado pela ciência ou pela cultura, ou que os repertórios eles são legitimados, mas eles não são pertinentes ao tema. Então você já consegue perceber algumas coisinhas aí importantes.
Trouxe uma informação, mas não trouxe a fonte, 120 pontos. Ah, professor, mas a fonte são as vozes na minha cabeça. Então, procure um psiquiatra, né? Aí você consegue se desenvolver de uma forma mais elementar. Então, o nível 3, 120 pontos, com essas características aí muito bem marcadas. O nível 4, que pra gente vai ser a nota de 160 pontos, abordagem completa significa o uso de todas as palavras-chave do tema durante o texto. Em relação à estrutura, nenhuma parte pode estar embrionária, ou seja, introdução, parágrafo de desenvolvimento ou parágrafo de conclusão não podem em nenhum momento estar embrionário, ou seja, formado por apenas um período. Além disso, a gente também emprega a nota de 160 pontos aos textos que sejam legitimados e também pertinentes. Isso aqui é muito importante. Sejam legitimados e pertinentes ao tema. Mas eles não são produtivos, ou seja, a introdução que você apresenta lá na contextualização, ela não perpassa ali os desenvolvimentos. A contextualização, o primeiro período da introdução, não é finalizado no último período da conclusão. E outra coisa, tá? Duas coisas que até eu considero elementar olhar para você aqui e te dizer. Primeiro, a contextualização não é retomada no último período da conclusão, para ser produtivo. Segunda coisa é porque você não apresenta na introdução a ordem discursiva. Você vai ver na competência 3, já comigo aqui, que a gente tem algumas habilidades sociocognitivas para que a gente consiga desenvolver o nosso ponto de vista, né? A primeira dela diz respeito à organização, seleção, organização, relação e interpretação de alguns repertórios socioculturais, tá? Então, considero que seja de suma importância que nós entendamos isso, beleza? São essas 4 habilidades pra gente aí. Aí, quando você fala nos repertórios que são produtivos, são repertórios que obrigatoriamente são organizados, ou seja, você sabe o que vai ser desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 1, você sabe o que vai ser desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 2, tá? Vejamos também, uma coisa que eu considero muito importante, é que quando trabalhamos com a nossa percepção aí de fazer o nosso texto acontecer, temos que ter em vista uma parte muito importante. Quando você apresenta, tá? Quando você apresenta a sua produtividade, significa que você vai dar também, você vai dar a ordem. O projeto de texto é a ordem das informações a serem trabalhadas, beleza? Aí vamos para o nível mais importante, que é o nível que eu sei que você deseja, em que você deseja chegar, que é o nível de 5 pontos, a nota de 200 pontos. Nível 5, nota de 200. O nível 5, ele vai ser o mais almejado por todos nós. E aí a gente vai precisar trabalhar com aquela percepção de ter, né, um repertório sociocultural legitimado, um repertório sociocultural pertinente e também um repertório sociocultural que vamos chamar de produtivo. Ou seja, o nível de 200 pontos ele carrega uma abordagem completa do tema, uso de todas as palavras-chave, tá? Em relação à estrutura, nenhuma parte pode estar embrionária. Parágrafo formado por apenas um período, isso que queremos dizer. Precisamos que os nossos repertórios sejam legitimados, sejam pertinentes e sejam produtivos, o que significa dizer que nós teremos uma organização estrutural, tá? No sentido de que a contextualização vai ser finalizada no último período da conclusão, a gente sabe qual vai ser seu D1 e a gente sabe qual vai ser o seu D2, beleza? Isso configura um projeto de texto. E aí eu quero fazer uma salientação importante. Tudo na sua vida que envolve um projeto tem mais chance de dar certo, tá? Um general que faz bastante cálculos é um general que tem a chance e a oportunidade de vencer. Um general que conhece a si e um general que não conhece o seu inimigo está fadado ao fracasso. Um general que não conhece a si, não conhece o seu inimigo, está mais fadado ao fracasso ainda, tá? Mas aquele general que conhece a si, conhece a seu inimigo e tem um bom projeto, é um general que vai ter êxito na vida. E você é o general e a general da sua vida, tá? Então, faça um bom projeto de texto, faça um bom projeto de educação, faça um bom projeto para a sua vida, porque eu tenho certeza que depois disso você vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá bom? Vejamos também que se você tiver gostado dessa aula e você quiser ter os conteúdos de gramática e os conteúdos também de repertórios socioculturais, acesse aqui o nosso QR Code, você vai ser direcionado a uma página em que você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais para que você consiga turbinar aí a sua aprovação.
Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa aqui da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa. Muito obrigado por assistir a nossa aula hoje.